Viva! Bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento Total, um podcast de desporto, saúde e bem-estar. Neste episódio hoje temos um convidado, João Campinas. Obrigado, João. Bem-vindo. Vamos falar um pouco com ele. Isto é um podcast da autoria de Filipe Mateus e Mário Pedro. Estamos aqui ainda, digamos, a ter aqui uma pequena conversa com o João Campinas. Para começar, João, quem é o João Campinas? Conta-nos lá. Quem és tu? Bem, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo vosso convite. É com muito prazer que estou aqui convosco. Que é o João Campinas. Bem, João Campinas é um lisboeta, nascido há 59 anos, precisamente em Lisboa, portanto... À beira da reforma, não? Dava jeito. Dava jeito. Ainda falta. Não sei se felizmente, se infelizmente, mas ainda falta. Portanto, nasci na Casa de Saúde da Família Militares, depois, portanto, sou filho de militar e minha mãe assistente social. Portanto, acabam por ser profissões ligadas ao serviço e talvez por aí a minha vida também tenha entrado numa linha parecida, portanto, no serviço, na relação com as pessoas. Portanto, sou professor de Educação Física, portanto, aqui na Escola Secundária Rafael Buró Pinheiro. Há quantos anos, João? É que tu és professor, qual é essa idade? 34, 5. Eu próprio não sei ao certo. Já és considerado um decano, não é? Um decano da escola, não é? Apesar que aqui não. Aqui sou relativamente recente. Portanto, neste momento eu considero-me caldense, das Caldas, que é aqui que foi aqui que escolhi vir viver com a família e portanto, que os meus filhos crescessem aqui também. Tua esposa é de cá? A minha esposa é daqui do Marral, portanto, é perto. Da realidade é perto. Portanto, aqui acabou por ser um bocadinho por força, mas a opção foi vir para aqui. Portanto, eu estou aqui nas Caldas, vai para 9 anos. Portanto, para além de professor, estou ligado ao desporto. Portanto, neste momento, portanto, para não me alongar muito em termos de historial, e porque é importante aquilo que eu faço neste momento, estou ligado ao treino, relativamente ao treino de árbitros de futebol, portanto, ligado à Associação de Leiria. Ou seja, treinos os internacionais da Associação de Futebol de Leiria e os árbitros. O Fábio Veríssimo, o António Nobre, né? António Nobre e outros, e os fiscais de linha. Não é fiscais de linhas, agora já... Árbitros assistentes. Árbitros assistentes, agora é outra terminologia. O António e o Fábio, só os tenho cá de vez em quando, porque portanto, eles também na federação, e portanto de vez em quando fazem uma visita e treinam connosco. Tenho alguns dos seus assistentes, como o Pedro Martins e o Nelson, esses sim trabalham comigo aqui no centro treino das Caldas, sendo inclusive com o Pedro Martins, que é o primeiro assistente do Fábio, funciona como o meu adjunto, vamos lá. Mais ligado à parte técnica, portanto eu dou mais ênfase na parte física, apesar de que não detalhar um pouco parte técnica, mas ele está mais focado na parte técnica. Então dou um pouco de teoria da arbitragem e também a preparação física. Sim, tudo é importante. Tudo. Exatamente. Tudo. Não há filhos menores aqui. E mentalmente, como é que consegues fazer, pronto, as pessoas desconhecem a exigência física que um árbitro tem, a nível físico e a nível mental. Não é fácil estar num campo e estar a tomar decisões, N decisões, não é? Ali num curto espaço de tempo. Tu organizas os teus treinos em função disso, ou só estás exclusivamente preocupado na parte física dos árbitros? Ou também vais a uma parte mental? O que é que tu... Parte psicológica, acho que é o que quero falar. Sim, mental e psicológica. Também, as duas são.
digamos que assim, a parte da preparação técnica propriamente dita, da parte deles, eles têm formações, eles têm uma agenda muito carregada. Eu penso que a maior parte das pessoas desconhece verdadeiramente. Eu desconheço, por isso é que estou a procurar. O que é que implica e o que é que leva de cada um dos árbitros, quando falo em árbitros, falo dos árbitros e árbitros assistentes. Ok, sim. Sou corretor. Antigamente eram os fiscais de linha, não é? Era isso, era. São árbitros assistentes. Agora já mudou. Não, a parte física, sendo a minha principal preocupação, porque é a área que só eu é que a trabalho, portanto depende exclusivamente de mim. As outras partes eu contribuo, mas não depende exclusivamente de mim. Onde eu tenho um papel importante e procuro levar isso também para o treino. De facto, com a parte mental, com a parte volitiva, com o controle emocional. Às vezes não é fácil, o controle emocional. Não é nada fácil. Porque se nós conseguirmos, quando vemos o jogo de futebol, pôr um bocadinho de parte as nossas paixões e as nossas emoções estão normalmente ligadas a um lado, e olharmos só para aquilo que de facto o árbitro faz e tem que fazer, as decisões que tem que tomar, tendo consciência do peso que as suas decisões podem ter. E às vezes aturar aqueles exageros dos jogadores e manter o controle. Exatamente. Exatamente. Essa é, por exemplo, essa é uma das coisas que por vezes também se trabalha um bocado. Há situações no treino, por vezes, em que os colocamos perante uma certa sensação quase de injustiça, eu diria, do inesperado. Provocam mesmo essas situações no treino? E eles têm consciência disso? Em algumas situações, ou seja, se eles tiverem previamente, deixa de ter efeito. Okay. Pronto, é isso mesmo. Era a minha pergunta. Agora, naturalmente, depois disso, portanto, no final é sempre abordado e fazemos e desmontamos e para perceber. Mas isto, atenção, eles também na sua formação, a formação que têm fora, provavelmente depois do centro de treino, eles trabalham isto, mas é sempre diferente quando trabalhamos no terreno com eles. Mas já só para terminar, daquilo que estava a dizer, da questão das decisões, da qualidade das decisões, é interessante nós atualmente com o VAR, não é? Que às vezes assistimos a situações inacreditáveis, de facto, de decisões que levam vários minutos a verem várias imagens e vários ângulos, perspectivas de vários ângulos, das câmeras, para se perceber que o árbitro, ou os árbitros, neste caso a equipa tem que decidir no momento, na hora, dentro do campo de visão que tem, porque, por exemplo, isso é das coisas que é muito trabalhada e treinada, as pessoas não têm noção. Os árbitros não se movimentam de uma forma aleatória dentro de campo, têm sempre por onde vão é por algum motivo. E esse motivo obedece a uma série de variáveis, que são muitas, e que são sempre diferentes, e que se conjugam de forma diferente. O árbitro pode dar por si e dizer assim, está muito bem posicionado, faça isto, e de repente está no caminho da bola, está no caminho de um jogador. Portanto, aquilo que se pede a um árbitro de futebol, isso vamos para o mais alto nível, sabendo que as decisões que eles tomam têm implicação
em termos emocionais, sim. às vezes para milhares, para não dizer milhões de pessoas. Mas eu já deixei aí, porque essas são as parte da emoção. É mais interessante ainda se pensarmos que há muito dinheiro envolvido no futebol. Os clubes investem verbas astronómicas. Mesmo. E da mesma forma que um campeonato pode ser decidido por uma bola que bateu no poste e veio para fora, ou bateu no poste e foi para dentro, e todo o trabalho de uma época se exigiu. Não é isto, mas aquele é o mesmo. O mesmo pode acontecer numa decisão tanto que o árbitro toma num determinado momento e que possa condicionar isso. Então, mas achas que o VAR, neste caso, veio para ajudar os árbitros ou veio para lhes dificultar um bocadinho a vida, ou seja, pôr-lhes em xeque as suas decisões? Não, isso foi o primeiro receio e a primeira perspectiva foi um bocadinho essa. Portanto, neste momento olha-se para toda a equipa de arbitragem onde o VAR está incluído. Portanto, está tudo. Sim, é todo um. É todo um. E tudo o que seja, desengane-se quem pensa de forma diferente. Tudo o que seja para ajudar a que seja a verdade do jogo, daquilo que acontece, do virtuosismo, da própria sorte do jogo, do que quer que seja, mas que é o jogo, essa é a beleza do jogo. Tudo o que ajude a que essa verdade se mantenha e portanto, e que se possa olhar só ao jogo como sendo o jogo, é bem-vindo. E neste momento os árbitros acabam por estar mais tranquilos, no fundo, porque dificilmente um erro grave sim, passa despercebido, exatamente. E João, há quanto tempo tu estás a treinar os árbitros? Já agora, com essa envolvência que tu tens? Desde que cheguei às Caldas. Ou seja, há 9 anos, há cerca de 9 anos. É isso. Eu cheguei às Caldas e na altura quem estava ainda a dar aulas era o professor Manuel Nunes. Ok. Pronto. Está feita a ligação. Pronto. E o Manel esteve muitos anos na associação, era o presidente da Associação de Futebol de Leiria. Quem estava na altura era o outro colega lá da escola, que era o professor Abegão. O Carlos Abegão, sim. Que era quem estava antes e, entretanto, ele está de saída. E em conversa com o Manel, ele percebeu que eu tinha grandes antecedentes no futebol. Sim. Tanto como jogador. O jogador é não só. Também foste craque da bola, foi? Bom, craque, pronto, se calhar. Era jogador. Esta história eu já conheço. Era jogador. Uau. Era jogador, sim. Passaste ao lado na grande carreira, é isso? Não tinhas um empresário que pudesses ajudar-te na altura? Eu não sei, eu não gosto muito de olhar as coisas nessa perspectiva a culpa foi dali, eu podia ter sido... Poderia, mas se as coisas tivessem corrido, houve de facto um momento na minha carreira que acabou por... não acabou com ela, foi um ponto de viragem, de facto, que é quando porque eu venho do Estrela da Amadora, portanto, quando subimos à primeira divisão e tenho tudo acordado para a Vitória de Guimarães por 3 épocas, um contrato por 3 épocas, desde que não fosse à tropa. Ok. Calhou-te a falta. Na altura era o serviço militar obrigatório, quer dizer, não era para todos. Sim. Muitos não, e assim foi, mas o que é facto é que se eu olhar a tudo o que... bom, primeiro nada é garantido, não é? Não era por isso que eu poderia ter ido. Isso depois permitiu-me que a minha vida tomasse outros rumos, outros caminhos. Já lá vamos falar disso. E portanto, tudo isso me ajudou a construir a pessoa que sou hoje. Eu não sei a pessoa que seria se tivesse sem nada. Mas, João, diz-me uma coisa. Tu és professor de Educação Física, é assim que se diz, não é?
Como é que tu, então, como é que é as tuas aulas? O professor é um professor fixe para os alunos? Não vais ter essa componente mental e filho de um treino de armas que é completamente distinto. Que tipo de competências é que achas ou que tu valorizas nos teus alunos, que são miúdos? Penso eu que ser uma amplitude diversa de idades, não é? Ou só estás a dar ao secundário, até estás a dar aos outros? Neste momento, ou seja, desde que vim Sim. para aqui, só estou a dar ao secundário. Okay. Antes de chegar aqui, tinha estado quase 20 anos no segundo e terceiro ciclo. Ok. Então já tens uma grande bagagem. E antes disso tinha estado no secundário. Portanto, Experiência não te falta, digamos assim. experiência não me falta. São idades completamente diferentes. Mas pronto, mas a pergunta também não era... Não, a questão é que tipo de competências, digamos, é que tu treinas, os miúdos, o miúdo, digamos, aquelas competências do desporto, de foco de equipa, compromisso, que hoje em dia é preciso ter compromisso naquilo que fazemos. Tu ensinas isso nas tuas aulas, deixas, digamos, como é que tu organizas, digamos, as tuas aulas, se bem que são, entre aspas, treinos, como ela não é um treino, completamente diferente dos hábitos. Como é que tens algum plano estruturado? Primeiro estudas os alunos para ver se eles estão aptos para... Sim, acaba por estar tudo ligado porque estamos a falar de atividade física, não é? E muitas vezes de jogos, porque a educação física não são só jogos, não é? Há outros desportos individuais, inclusivamente, portanto, sem ter a relação com o outro. Mas eu diria que são coisas completamente distintas. Acabam por ser distintas. Acabam por ser distintas logo neste sentido. Com os árbitros, por exemplo, quem diz que os árbitros diz se eu estiver ligado a um clube como treinador, seja do que for, e não vou falar de formação, porque já entramos num campo um bocadinho diferente, em que os resultados são importantes, mas não são o mais importante. Isso dava para uma conversa muito grande. Ui. Claro. Só que isso depois também se prende naturalmente com aquilo que são os objetivos do próprio clube e aquilo que se pretende e não pretende, e tem que estar tudo alinhado. E ok. Mas como a pergunta não tinha sido bem essa, com os alunos é muito diferente. Aliás, eu faço questão de que eles percebam que, independentemente das suas características morfológicas, fisiológicas, do género, do que quer que seja, todos eles podem ter, porque de facto, quer não, há uma nota no final do período e no final do ano. Os períodos avaliativos. E portanto, que podem ter uma boa nota. E que a escola, na educação física na escola, não é para formar atletas. Longe disso. Podemos contribuir se esse for o caminho que eles também querem tomar. Mas tu não estás envolvido no desporto escolar lá na escola, não? Estou. Aí está. Qual é as modalidades que tentas, digamos, aproveitar? Assim, eu no desporto escolar estou no voleibol. Portanto, tenho os rapazes, os juvenis. Já tive também a coordenação do desporto escolar, lá na escola e não só, e em outros lados. Ou seja, tu estás às aulas de educação física, treinas os árbitros, ainda és treinador de voleibol? No desporto escolar. Sim, no desporto escolar. Quer dizer, já o fui também noutras alturas. Neste momento não, de facto, é no desporto escolar. E mesmo o desporto escolar, pronto, e aí há uma diferença grande das aulas para o desporto escolar em si, há algumas diferenças.
Sendo que, mas eu estava só a acabar de falar da questão das aulas e daquilo que eu digo aos alunos e que eu sinto que é o mais importante para que eles percebam. Passa tudo por eles. A forma como eles encaram os desafios que lhes são propostos, aquilo que eles conseguem, acima de tudo, superar-se a si próprios, e neste caso, muitas vezes, e isto é talvez das melhores sensações que nós temos como professores, é quando vemos no olhar do aluno ou da aluna um brilho da conquista de algo que eles não acreditavam que fossem capazes. Isso deve ser interessante. Acho que há poucas coisas mais gratificantes. Atenção, obviamente, eles é que o fazem, eles é que o conseguem. Nós podemos ser elementos facilitadores e promotores. Orientadores, exatamente. Exatamente. E muitas vezes, lá está, e ajudando nas estratégias de superação. Portanto, a educação física, eu diria que é a única disciplina que mexe com o aluno em todas as suas, como um todo, em todas as suas áreas. Pronto, infelizmente, continua e continuará a ser considerado, temos das disciplinas, uma filha menor, como outras, mas se calhar não é essa aqui a melhor discussão para... Mas sabes que acaba por ser uma daquelas disciplinas que é aquela que é mais esperada por grande parte dos alunos. Pelo menos eu falo, na minha idade, quando era rapaz, as aulas de educação física eram aquelas que a gente ansiava ter, quer dizer, as outras até dispensava. Agora, educação física, era sempre aquele momento privilegiado. Já foi mais assim. Mas isso porquê? Porque ir à escola, mudança de escola, mudança de atitudes, os miúdos agora também já pensam de outra maneira. Outros tempos. Atenção, não estou a dizer que não continue a haver, por parte de muitos alunos, esse sentir. E nós vemos que eles vão, pronto, com outro entusiasmo para as aulas, para além de que é, no fundo, quase a única aula em que eles levantam o rabo da cadeira e fazem qualquer coisa. No entanto, no nosso tempo, basta ver como é que nós nos divertíamos e nos libertávamos, não era? Através acima de tudo, da relação uns com os outros, João, eu digo isto porque é assim, do meu tempo de escola, o nome dos professores que eu mais me lembro são o nome dos professores de educação física. E foi com aqueles que eu tive uma relação maior ao longo da minha vida. Muitos deles, pronto, contacto na rua e conhecíamos e continuámos na conversa e sempre naquela amizade que foi se desenvolvendo. Muitos dos outros não quer dizer que não tenha, também tive com outros professores, mas foi mais com os professores de educação física. Não, mas é isso que disseste relativamente aos professores que ficam, os professores que marcam. Exatamente. Uma das consciências que eu tive no meio disto e que integrei e que vou integrando cada vez mais é que nós nunca sabemos o impacto que as nossas ações e as nossas palavras vão ter nos outros. Às vezes estamos a ter um discurso e aquele... Vocês António aos peixes que eles não perceberam nada, não é? Serão maus peixes, não é? E noutras alturas
passado, e isto já me aconteceu, e já tive conhecimento também de outras situações, de outras pessoas, não que não comigo. Anos passados, e quando ex-alunos chegam ao pé de nós e nos lembram as nossas palavras e nos dizem a marca que aquilo teve no caminho que tomaram e como isso os ajudou a serem melhores. Como ajudou a moldar as pessoas que são hoje. Exatamente. Dá-nos um sentido de responsabilidade perante tudo aquilo que fazemos e dizemos. As pequenas coisas às vezes são tão grandes, têm um peso tão grande. Mas estás com isso permanentemente na tua cabeça? Não, eu fui interiorizando isso e procuro ter algum cuidado sempre. E às vezes não custa nada. Mesmo nas próprias palavras. Eu digo muitas vezes aos meus alunos, não é aquilo que vocês dizem, é a maneira como vocês dizem. E às vezes dou-lhes exemplos. Vocês podem dizer, vou usando aqui, não vou usar um palavrão, eu posso dizer assim, vai-te lixar. Eu digo isto assim. E a mesma frase exatamente, carregada de raiva. Tem outra conotação. Isto é apenas para se perceber que na forma vai o sentimento, vai a intenção. O conteúdo é importante, atenção, mas a forma não é menos importante. Não se deve descurar. E daí, às vezes, o cuidado e atenção, porque as idades são todas complicadas, mas a adolescência é muito, muito difícil. E as nossas ações e as nossas palavras e as nossas reações, por vezes no olhar, é como se há ali quase uma âncorazinha às vezes que fica, ou no olhar, como que à espera, por vezes, de um validar, ou num sorriso apenas. Às vezes um sorriso, que é o suficiente para se sentir que há valorizado. E a atenção. Que há, exato. E o cuidado. E que, ok, apesar de estarmos... Pronto, não somos família, não somos amigos, às vezes tornamos amigos. Claro. Às vezes tornamos amigos. Mas que é uma preocupação genuína. Perfeito. E isto tem, às vezes, tanta coisa que nós ensinamos não serve para nada. E muitas vezes esta na forma de estar, na forma como interagimos, como integramos num momento prático, porque depois a vida, o mundo real é ali naquele momento entre nós. E na educação física, muitas vezes, nós estamos a lidar com as emoções, com a relação, portanto, com as emoções que têm das relações uns com os outros, de si próprio, das coisas que levam, que não levam, do facto de não estarem a conseguir superar qualquer coisa que lhes está a ser proposto. Por vezes, porque nem sequer conseguem tentar, porque já estão de tal maneira derrotados. Sim. Que preferem nem tentar. Porque depois cada tentativa, porque isto não é para todos, e aqui lá está a questão, às vezes, de diferenciação entre, falamos dos Ronaldos e não sei o quê, pronto, chegando um ponto, mas dos atletas, os atletas, lá está, não são aqueles que não falham, porque aqueles que não falham agora, já falharam muito.
Ora, aí está. Isso aplica-se em tudo. Exatamente, eu tenho que pedir tudo. Eu não estou a dizer nada novo. Portanto, Nada, aplica-se sempre em tudo. Cada erro, cada falha é uma oportunidade de melhoria. Mas é preciso ensinar aos miúdos isso, e muitas vezes eles não têm essa percepção. Isso é o que eu noto um bocado, às vezes, agora com esta geração que nós temos agora. É que eles têm alguma dificuldade em querer errar. Acham que conseguem aprender tudo sem fazer asneiras. E isso não é possível. É verdade, mas aí a culpa é muito nossa. É verdade, também. É muito da nossa geração que... E atenção, não estou a excluir. Nada, também foi. Está todos incluídos, como costuma dizer. Que não lhes damos o espaço do erro, o espaço do risco. Há riscos que têm que ser corridos. E há erros que têm que ser cometidos. Só assim é que eles incorporam essa experiência e vão... Como nós os fomos privando disso, não é? Porque não os deixamos errar muitas vezes, não é? Não os deixamos... a ideia de querer poupar ao erro acaba por ser um grande erro nosso. Nós temos que os deixar traçar o seu caminho, bater com a cabeça na parede, e isso são aprendizagens. São muitas aprendizagens. Eu costumo dizer que é o que eu acho muito isto, que um dos maiores pecados, vamos lá, que nós, a nossa geração tem cometido com as gerações seguintes, é privá-los da conquista, do valor da conquista. Lá está a tal superação. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu caí, eu falhei, eu errei. Vocês lembram-se com certeza, no nosso tempo, isto vale o que vale, outros tempos. Não, mas por exemplo, a paciência. Nós termos o saber lidar com a espera. As coisas levarem o seu tempo. Eu quero isto. Pois, mas agora não pode ser. Agora não há possibilidade. Agora não. Ou seja, mesmo sem haver mais nada, só o valor da conquista, de eu ter sido paciente, de eu ter esperado, de eu ter... Quando finalmente isso me é dado, o valor que eu lhe dou é muitíssimo superior ao valor que eu estou, no momento em que eu o pedi, eu o tiver. E quanto mais difíceis as coisas são, mais saborosa é essa conquista, maior é o sentido de realização. E muitas vezes fala-se a pessoa se realizar. O que é a pessoa se realizar? É isto também. Correto. É eu sentir que construí. Eu construí-me. Eu cheguei ali porque eu... E isto é consistente. Isto não é facilmente derrubável. Isto é uma estrutura forte. Ora, nós fomos privados. Porque isto quer não é pá, olha assim, esta coisa, ok, olha, prémios para todas estas belas coisas, olha, toda a gente tem prémios, é igual, é quase que é igual. Não concordo nada com isso. O terceiro dizer aos filhos, pá, não, mas são todos, pá, não, nós somos todos diferentes. Nós somos todos diferentes, com virtudes e capacidades diferentes. E é esta mensagem que muitas vezes eu tento que eles interiorizem e começo a fazê-los pela própria questão da avaliação, e dizer assim, pá, olhem, comigo é assim, obviamente nós temos critérios de avaliação, os planejamentos estão feitos e tudo, mas a avaliação na educação física é uma avaliação que tem de facto parâmetros objetivos, mas há muitos outros que não são. Não são no sentido em que, para mim, um rapaz ou uma rapariga que seja mais baixo, mais pesado, não sei o quê, epá,
não é capaz de saltar tão alto como o colega, por exemplo, ou tão alto, ou ser tão rápido como o colega que é mais alto, é mais forte, que facilmente. Mas ele faz tudo para tirar o máximo que consegue de si, saltar o máximo que consegue. Procura não só em termos de esforço do treino, daquilo que lhe é dito, as sugestões que são feitas, como é que tenta aprimorar mais a parte da técnica, o esforço, tudo isso, para conseguir mais aquele bocadinho. Enquanto, por exemplo, o outro facilmente chegou ali, passou aquilo, poderia fazer muito mais, mas não o faz, está no... E eu costumo dizer assim, meus caros, para mim, se vocês atingiram o vosso, vocês estão, não é o máximo que conseguem dar, mas é esse o caminho, vocês estão, essa é a perspectiva. Acima de tudo é isso que é valorizar. Se eu não vou valorizar isso, como é que vocês vão estar motivados para alcançar algo que olha para os outros colegas? Portanto, a escola não é para formar atletas. A escola não é para formar atletas, é para formar homens e mulheres. Educação física é uma ferramenta nessa construção, onde eles vão perceber que nós somos um todo e nenhum pode ser descurado. Porque a parte física, a parte orgânica, a parte mental, a parte emocional, tudo trabalha em conjunto com a parte... E tudo contribui. Tudo. Se nós formos mais saudáveis, se o nosso corpo tiver mais disponibilidade, tiver mais energia, tivermos mais coisas, tudo isto ajuda nos processos todos e ajuda-nos a ser mais felizes, a ser melhores, a ser mais competentes. O transfer que tiramos daquilo que eu achava que não conseguia, mas consegui. Espera aí. Portanto, de uma próxima, eles vão pensar assim, pá, tá bem, eu achava mesmo que não conseguia, mas espera aí, que se calhar eu até consigo. Passam a acreditar mais do que são capazes. E isto, aqui, a educação física tem um papel, é por isso que eu adoro ser professor de educação física. Professor, temos tido dias difíceis. Então, espera aí, respondendo à pergunta que o Filipe fez há bocado, tu consideras-te um professor porreiro, como é lógico, não é? Como dizem os meus, és um fixe, não? Exato. Bom, de modo geral, esse é o feedback que eu tenho. Então, agora diz-nos lá uma coisa. Mas como é que agora tu, desta faceta toda de formador de árbitros, de professor de educação física, como é que deste o salto agora para esta tua última profissão, hobby, chamamos-lhe o que quiseres, de DJ? Como é que nós chegámos aqui? Que percurso é que isto é que levaste para chegar cá? A música é uma paixão tão antiga como as outras paixões. E a vida é feita de opções. E é interessante como há momentos na nossa vida que temos de tomar decisões, não é? E as decisões mais difíceis são precisamente aquelas em que percebemos que temos que abandonar, pelo menos provisoriamente, abandonar uma via, porque não nos podemos dedicar, não temos tempo para tudo, a questão do tempo. E eu, de facto, como tive como desportista uma vida muito cheia, tanto que eu estive ligado ao voleibol a alto nível, não é? E ao futebol, pronto, não vou dizer ao mais alto nível, mas pronto, mas a um nível já bastante razoável, não aquele que eu terei ambicionado, não é? Mas isso faz parte, nós almejamos para diante, mas eu sinto que realizei muito. Portanto, a parte da música, que eu desde da minha adolescência, se era lá atrás, eram os vinis e as cassetes, os vinis, tinha essa paixão e já gostava de fazer misturas para gravar, como é que ligava e não ligava. Mas, entretanto,
pronto, nas voltas que a vida dá, com o voleibol, com o futebol, com a faculdade, depois naturalmente com a família, com todos os afazeres e todas as obrigações e responsabilidades que vamos tendo. Isso foi algo que ficou. Depois, como eu acho também que nada na vida, nada da vida é por acaso, eu acho que não há coincidências, as coisas, eu acho que é uma questão de atenção, muitas vezes. Acho que muitas vezes nós não estamos aí atentos e não nos apercebemos que está um comboio a passar ou que está, e por vezes, às vezes choramos sobre isto, sobre aquilo, e não nos apercebemos que de facto algumas oportunidades surgiram o comboio passou e podíamos já ter posto o pezinho, é verdade. Mas não estávamos atentos, mas que não estávamos, é porque também não era esse o momento. Portanto, isso é como é. Nada sendo por acaso, não havendo coincidências, as coisas andando em determinado momento, portanto, e é um momento relativamente recente, não é? Portanto, não tem assim tantos anos, surge uma oportunidade, justamente com o meu irmão, de fazer um curso mesmo, a sério, de DJ. Mas tiraste mesmo um curso de DJ? Tenho mesmo um curso de DJ. Excelente. Pois muitas pessoas desconhecem isso. Eu pessoalmente não sabia. Porque sempre achei que isto era mais uma brincadeira tua, uma situação que me lembraste de fazer, olha, vou experimentar, até gosto e vou pôr isto em prática. Nunca pensei que tivesse tirado o curso de DJ. Isto é um lado de foco. Focou-se na música, o hobby era um hobby, como disseste, passavas as cassetes, os vinis, e agora queres ver uma coisa... E a de formação profissional também, que eu acho que a competência vem forçosamente também através do conhecimento. E portanto, eu agarrar só uma coisa ok, olha, vou, e hoje em dia até é relativamente simples de facto, com o YouTube, com isto, com aquilo, com a internet, com as coisas, a pessoa vai e vê, procura e... Dizes tu que é fácil. Não, dizer fácil, termos acesso a conteúdo. Sim, claro. Mas conteúdo estruturado, direcionado, enfim, por etapas, com as coisas devidamente, isso já é diferente. E de facto surgiu essa oportunidade, o meu pai me falou nisso, através, agora somos muito amigos, portanto, através do António Penal, portanto, é o dono da AEMEC, que foi onde eu fiz a formação. A AEMEC é a Academia Internacional de Música Eletrónica, é a maior cadeia de escolas de DJ e produção musical do Brasil. Ok. Pronto, e a escola, a minha escola cá, neste momento a coisa está ali em suspenso, está ali a mudar de instalações e coisas, mas... E então surgiu essa oportunidade e eu senti que, olha, vai-me custar, vai. Foram uns meses ir para Lisboa todas as semanas para ir, portanto, tirar não só a teórica como prática, sim. Pronto, ou seja, a partir desse momento, portanto, tiro o curso e como eu sempre tive tive e espero continuar a ter, que é o sonho pelo sonho. Os sonhos são importantes, mas perseguir os sonhos ainda é mais. E tinha o sonho de quer dizer, jogar do Benfica, joguei, foi voleibol. Pronto, depois de jogar voleibol Benfica, tive o sonho de voltar ao Benfica no futebol, mas pronto, perseguiu.
não alcancei, persegui-o, mas foi feliz na mesma. E, portanto, aqui o sonho de... bom, eu nem posso ter o sonho... Claro que a pessoa olha e diz, pá, porque eu acho que era das coisas que eu sentia, assim, pá, esta pessoa estar perante N pessoas, em que nós conseguimos transmitir, levar a que as pessoas se envolvam em termos de energia, em termos de emoção, que se elevem, que entrem em comunhão. Eu já tinha um bocadinho disto no desporto, porque é engraçado como num ponto no voleibol ou num gol no futebol daqueles momentos, a energia e a ligação com todas as pessoas que estão fora connosco. João, deixa-me fazer aí uma pergunta. Como é que reagiu a tua família? Os teus filhos? Então, o meu pai agora virou DJ. A partir dos 50, não é? Que não é normal. Não é um caso assim de, olha, agora aos 50 vou tirar um curso de... porque era uma ambição que se tinha. Como é que reagiu a tua família? A tua esposa, os teus filhos? Como é que eles reagiram? Pronto. A tua expressão não foi muito bem... Não foi... Inicialmente, se calhar, não foi muito bem aceito, digamos. Não, porque, vejamos... este equilíbrio entre o trabalho e a família muitas vezes não é fácil. É delicado. É delicado. Sim. Muito, às vezes. Exato. E é importante. É importante. Pronto, porque isto às vezes é fácil nós no meio da luta, que eu costumo dizer, Sim. perdermos a noção do porque é que estamos a lutar também. Pronto. Correto. E aqui, pronto, a minha mulher vinha mais complicado no sentido de, está aí para Lisboa agora, pronto. Mas... Tranquilo. Foi aquela máxima. Estranhou primeiro, depois entranhou, não é? É. Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Bom, pronto, atenção. Agora, nesta altura do campeonato, pronto, as coisas têm estado aqui mais ou menos no equilíbrio, mas não é fácil. Pronto, que isto... fazendo só a ligação, então, com os meus filhos... isto numa primeira instância. Pronto. Agora, o que é facto é que eu, quando me meto nas coisas, meto-me nas coisas. Ou seja, metes e a obra nasce. É isso. Pode nascer ou não, mas eu farei para que isso aconteça. E gosto de estar de corpo inteiro. O foco. Aquilo que falámos há bocado, o foco. Não é? Dou por mim, às vezes dou por mim a pensar e dizer assim, mas eu aqui há uns anos atrás dissesse assim, portanto, quando eu comecei, fui fazer o curso e estava, portanto, e a perspectiva naturalmente numa primeira instância seria mais do hobby, não era? Pronto, do hobby de fazer exercício. No entanto, faço o curso, surge uma oportunidade de experimentar tocar aqui, tocar ali, pronto, e as coisas começam a aparecer, conseguimos ter ali entre a IMEC e, neste caso, por exemplo, o Urban em Lisboa, que é onde eu ainda toco hoje, todas as semanas, lá, que é um dos maiores clubes de Lisboa. Muitas pessoas não sabiam que tu tocas lá. A ideia. Eu desconhecia, só soube isso há pouco tempo, não é? Eu desconhecia. Não, pronto, também a pessoa não, ou seja, quem não está próximo também não é normal que depois não saiba. Mas
houve ali, através da EMEC, uma possibilidade de se experimentar. O que é facto é que, experimentando, estando, perseverando e, ao fim de algum tempo, nunca diria eu, passados 3, 4 anos de fazer o curso, então, e daqui a 3 anos estou a tocar todas as semanas nos melhores clubes de Lisboa. Eu disse, não. Então, isso é completamente impensável. Mas não, porque as coisas acontecem. Às vezes nós olhamos para determinadas situações e agora passo um saltinho muito, muito rápido à arbitragem, porque isto é giro, porque todos os anos também, ou o Fábio ou o Nobre vão aqui, por exemplo, a abordar o Pinheiro. Fazer lá uma preleção. Uma preleção. E os alunos, a malta, quando olha de fora e olha para um arte internacional que vai apitar uma grande, não fazem a mínima ideia, ou seja, é algo, não é uma realidade que vejam como estando ao seu alcance, se a isso se dispuserem. Tem é que se pôr ao caminho e fazer o caminho, mas tem que o fazer. Tem que o iniciar e ir percebendo ao longo do caminho se de facto se sentem que esse é um caminho que querem trilhar, e não só se é um caminho que querem trilhar. Isto é importante. Sermos realistas também. Se temos condições para trilhar esse caminho, se temos essas condições. Então, diz-me uma coisa. Eu estou curioso desta tua faceta, que é... Então, e tu também não atuas só no Uru, ou atuas também aqui na região, ou não? Como é que está aí como é que isso funciona? És convidado, fala a um amigo, há um amigo que te convida? Aqui, ou já estás num patamar profissional, tens de ter um agente, tens de ter algo para trabalhar a tua agenda, que és uma pessoa preenchida, não é? Por norma, quer dizer, no meio disto, através das pessoas e dos outros DJs que fui conhecendo e tudo o resto, é que eu está muito mais ligado a Lisboa. Ok. E, portanto, daí acabo por tocar muito mais em Lisboa. No entanto, aqui as coisas também vão acontecendo. Tanto que pronto, olha, ainda agora, pronto, isto também é gravado, não é? Mas pronto, ainda agora no próximo sábado vou tocar na Toca. Ok. Na Toca 7. Quem diz na Toca, tenho tocado também em alguns locais, no Cabaré da Toca, tenho tocado várias vezes, também não há assim muitos sítios aí, mas depois em eventos, por exemplo, na Festa Branca, dos Rotários, tenho tocado na Festa Branca do Espaço 7, da Toca e do Espaço 7 também, em alguns outros eventos que vão acontecendo. Inclusivamente, e isso é outra parte que eu, entretanto, porque também me dá algum gozo a parte da organização, porque, por exemplo, agora há muitas festas brancas nas Caldas, certo? Moda? Verdade. É moda? Não. Havia na Foz, certo? Havia uma. Havia uma na Foz. Na Foz. Na Foz do Arém. Em agosto. Em agosto. Nas Caldas nunca tinha havido. A primeira festa Caldas nunca tinha havido. que se fez nas Caldas foi organizada por mim e pelo Filipe António. Nós os dois, e de facto foi, não sei se algum de vocês lá esteve, penso que não. Não, eu na altura eu penso que não estava lá, estava fora, estava de férias. Mas o que é facto é que e conseguimos criar algo fantástico. Uma festa foi no Palácio e foi cheio, foi uma coisa fabulosa. E a partir daí
dispararam festas brancas na Escalde. A partir daí, todos os anos temos variedíssimas festas brancas na Escalde. Vais começar a pôr a festa verde, a esperança. Não, foi um conceito que pegou. Foi. Pronto. É verdade. Mas pronto, isto também no sentido de dizer das coisas que vou fazendo aqui na região. Qual é o teu estilo de música? Tens muitos? Só um? Vamos lá ver as... digamos que assim, o estilo de música que eu toco neste momento são praticamente todos. Ou seja, vou desde dos clássicos dos 80s, 90s, portanto, depois ao mais moderno, inclusive, portanto, nos limites, portanto, ao funk brasileiro, o funk, o reggaeton, o comercial e a música eletrónica. Se me perguntarem o que é que eu gosto mais, isso é uma pergunta diferente, não é? Eu toco tudo porque tem muito a ver com o público, com o público, com os sítios onde eu vou tocar e aquilo que muitas vezes me pedem. Por exemplo, uma vez que fui ali, portanto, no Cabaré Voltaire, fez uma festa de 80s, 90s, 2000 apenas. Eu, normalmente quando toco aqui na Toca, também vou buscar alguns clássicos, mas já é um registro mais aberto, mais comercial, música brasileira também. Portanto, se for para um urban, por exemplo, já entra numa linha comercial e muitas vezes mais eletrónica também, que eu gosto muito de house e techno, por exemplo. Só que na maior parte dos contextos onde toco não é isso que me pedem. Portanto, eu vou ao encontro daquilo que é o conceito da casa, a não ser que a casa me diga, não, nós queremos que tu faças a tua cena. Então, posto isto, estás sempre que receptivo a convites aqui na região de algumas festas que possam aqui existir, é isso? Sim. Aliás, com todo o prazer, como eu digo, eu sinto-me caldense, e é sempre diferente estarmos no nosso meio, não é? E proporcionarmos que faz tanta falta. Aliás, é um dos problemas que as Caldas têm, mas isso já dava para outro programa, acho eu. E diz-me só uma coisa, então, com estas atividades todas que tu tens, porque em princípio tocas à noite, algumas horas da madrugada, como é que tu consegues conciliar isso tudo? O bem-estar, a saúde, o descanso, dar aulas, como é que tu consegues? Como é que está aí o teu chip psicomotor, mental, com a idade, não é chamar, mas com a idade que já tens, como é que tu consegues gerir isso tudo? Conta-nos lá que isso é curioso, não é? Há bocado falávamos, acho que em off, falávamos há bocado do amador e do treinador e basicamente dor. Dor. Amas a dor, é isso? Ou seja, nós temos que ter noção, e acho que isso é das coisas mais importantes quando nos propomos a fazer algo, das implicações. E se estamos dispostos a sofrer o que é preciso sofrer para isso. E isto eu trago do desporto. Porque sem sofrimento... Tu és um sofredor, sofres a dor. Mas vejamos, e isto tira-se do desporto. Sim. A dor, o sofrimento não são negativos. Não. Aliás, sem isso, não há melhoria. São aprendizagens. Há alcance de resultados. Portanto, nós temos que aceitar isso como algo que faz parte
do pacote daquilo que nós temos que chegar. Portanto, relativamente ao descanso, o mais difícil de gerir é de facto em casa, as questões do tempo em casa, que eu tento mesmo gerir as horas que passo em casa e que estou com a mulher, com os meus filhos, com a família, pronto, e muitas vezes se calhar a vontade era a pessoa ficar e dizer não, pá, vamos ali, vamos ter com... Pronto, porque isso faz parte do equilíbrio que tem que existir. Aqui muitas vezes, enfim, por exemplo, eu quando venho do Urban normalmente chego a casa 6h30, 7h30, depende da hora a que fecho, que é a hora que acabo de tocar. E depois poder dar de pano, não é? Às vezes consigo, por exemplo, que é possível não ter aulas, por exemplo, de manhã, na quinta-feira de manhã, e a coisa está ótima. Mas já me aconteceu isso não ser possível. Sim, sim. Ou então chega e ir para a frente dos alunos, às vezes com coisa. Mas houve um ano em que é assim, porque os alunos acabam depois por perceber, né? É interessante como olham para mim logo de outra maneira. De repente, espera aí, isto é outra coisa. Eu vejo... O professor é DJ. O professor é DJ, então já tens uma legião de fãs, que é os teus alunos, não é? Eu pelo menos, eu gosto de pensar que sim. Mas eles acompanham, então eles vão ver as tuas atuações ou não? Como é que é? Se for aqui, há alguns que sim, alguns que alguns que já não são e dizem quando é que coisa que eu... Pois dizem, é uma professora, ela é uma professora de educação física, não é? Para Lisboa já. O Urban já marcou. Como é lógico, em Lisboa nenhum deles foi lá parar. Não, depois já, mas o que é facto é que durante a semana, de um modo geral, sendo menores de idade, e não sei, apesar de que os 16 já podem entrar, não podem beber alcoólicos, mas estamos a falar de dias de semana. Exato. Então e a escola, agora um jeito de brincadeira, uma provocaçãozinha, a escola no final do período nunca faz assim umas festas à tarde para o professor ir pôr lá uns discos? Não há nunca houve vontade, digamos, do lado, neste caso do agrupamento de escolas da Bordal Pinheiro, não é? É onde Sim. Tu estás, na Bordal Pinheiro. Nunca pensaste fazer isso? Estar a dar música aos alunos, eles dão-nos música durante um ano, não é? E nesses dias, ou no final dos períodos, dares música aos alunos. Nunca te pensou, nunca te ocorreu, nunca foi isso planeado? Não, assim, ou seja, sem me ocorrer, nos 2 últimos anos foi isso que aconteceu. Foi? Porque tem-se feito uma festa final de ano. E depois a direção acabou por também lançar o repto epá, olha, claro que sim, quer dizer, com todo o prazer, quer dizer, é das coisas que me dá mesmo prazer fazer, olha, num momento de festa final, quer dizer, nós passamos o ano todos juntos, sabendo, pronto, o que é a vida numa escola, o que é que implica, e as coisas que acontecem daqui, que acontecem dali, o que é, mas estamos todos juntos no final, e pelo menos este ano passou e no outro anterior, pronto, eu colaborei na festa precisamente depois com a parte de som também, portanto uma parte técnica de som, agora o material e de ajudar naquilo que são também as apresentações todas que há, mas depois também no parte final ajudar a animar por música um bocadinho. Alunos e pais, depois é a comunidade escolar toda que depois que se junta. Se começar eu já percebi, começar a explorar essa parte, porque seguidores temos que arranjar locais para poderes pôr a tua arte musical ao serviço da população. João, o nosso tempo já se esgotou há muito, agradecemos, desde já também agradecer-te a ti publicamente por teres aceito o meu convite
e do Mário em fazeres a trilha do podcast. Isso é de louvar e agradecer. Muito agradecer. Já agora os alunos também conhecem a parte criativa do professor, não é? Se bem que é com um pouco, né, mas é criativa. Porque isso foi, passado algum tempo, lá na EMEC, fiz também o curso de produção musical. Ou seja, Uau. temos aqui um produtor, daqui a um tempo começamos a editar Não músicas. posso considerar ainda muita coisa, porque isso requer mais ainda, do que requer Sim. muito tempo. Pois. Tempo é aquilo que eu tenho mais Se dificuldade. calhar ainda vais fazer, pelo que eu estou a ver, ainda és capaz de fazer um hitzito aí, passar aí nas rádios, vais ir para os grandes festivais, pôr aí uma equipa. Isso, reforma, estávamos a falar há bocado da reforma. Aí eu Ainda acho está que longe. talvez, está longe. Ainda está longe. Nunca se sabe. Nunca se sabe, se calhar isso pode ser. João, mais uma vez obrigado. Obrigado eu pelo pouco. Obrigado, João. Finalizamos mais um episódio do podcast e esperamos ver no próximo.